Hoje eu vivo em dias claros, amanhã não sei dizer, pois os céus resplandecentes poderão enegrecer. O futuro não me abala, pois Jesus me disse assim: andarei sempre ao teu lado, sou caminho, fim de abril. Muitas coisas sobre por vir, eu pareço não entender. Sei, porém, que é meu Senhor quem domina o amanhecer. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do Senhor nosso Deus, estamos aqui mais esse dia para continuarmos a nossa jornada gloriosa pela Bíblia Sagrada, a santa e perfeita Palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo 6 do livro de Levítico. Convido então você para abrir mais uma vez a sua Bíblia comigo para lermos a Palavra de Deus. Se você não puder, ouça então e alimente a sua alma. Levítico, capítulo 6, que trata aqui de diversas leis a respeito de variados sacrifícios. Capítulo 6, versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, verso 3, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, verso 4, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Verso 5. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu total, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem o dará no dia de sua expiação. Verso 6. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. Verso 7. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Verso 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Verso 10. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Verso 11. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Verso 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Verso 14. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. Verso 15. E tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso,
por ser memorial ao Senhor. Verso 16: E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Verso 17: Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Verso 18: Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Verso 19: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 20: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Verso 21: Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Verso 22: Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Verso 23: Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Verso 24: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 25: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. Verso 26: O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Verso 27: Tudo que tocar a sua carne será santo. Se aspargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Verso 28: E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Verso 29: Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Verso 30: Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Elevo a minha voz ante ao teus pés, humilde em oração. Os dias são maus neste mundo de horror. Ó meu bom Salvador, dá-me tua proteção dos altos céus, ouve-me, ó Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, acabamos a leitura aí do capítulo de número 6 do livro de Levítico. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 12 e 13, que nos dizem assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eterno Deus, eu te imploro, ó Senhor, renova-me com teu consolador. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, no altar do holocausto, o qual ficava na frente da tenda da congregação, não podia faltar o fogo. Em todo o tempo, de dia e de noite,
havia ali um cordeiro sendo queimado para Deus em holocausto. De manhãzinha, o sacerdote tirava a cinza do altar, imolava um cordeiro e o colocava inteiro no altar após alimentar o fogo do altar do holocausto. Esse holocausto queimava durante todo o dia. À tardezinha, o sacerdote imolava outro cordeiro e o punha sobre o altar novamente. Este holocausto ficava queimando para Deus a noite toda. De manhãzinha, o sacerdote repetia todo o ritual. Assim ocorria todos os dias. Sempre o fogo estava queimando no altar e o holocausto ali sendo oferecido a Deus. Amados irmãos, simbolicamente, o altar é a nossa vida. O fogo é a presença de Deus. O cordeiro nos fala de nossa consagração, da nossa vida de santidade, nosso compromisso diário de agradar a Deus em tudo que fazemos, pensamos ou falamos. O fogo do nosso altar não pode estar aceso apenas enquanto estamos na igreja ou perto dos irmãos na fé, ou em meio aos nossos familiares. Onde estivermos, em qualquer lugar e em todo o tempo, devemos ser um testemunho vivo de nossa fé. Aleluia! Atentemos, meus amados, para a exortação que Deus nos faz por meio de Salomão. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, versículo 8. Infelizmente, há muitos cristãos que o fogo só arde em seu altar durante o culto ou quando está rodeado dos irmãos na fé. Meus queridos irmãos, não deve ser assim. Devemos ser crentes verdadeiros em todo lugar, em todos os momentos. A nossa consagração a Deus, a nossa obediência deve ser contínua o tempo todo, não importa onde estivermos. Meu irmão, minha irmã, se o fogo se apagou do seu altar, hoje, agora, é o momento de você fazer uma nova entrega ao Senhor e atiçar novamente o fogo do seu altar espiritual. No passado, você era fervoroso, você era fervorosa, era renovado, renovada sempre. Tinha facilidade para falar de Jesus aos outros, não gostava de faltar aos cultos. Porém, este fogo se apagou e hoje você se encontra frio, desanimado. Ou seja, no seu altar só há cinzas. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje ainda há tempo. Busque ao Senhor agora, peça-lhe que reavive o fogo no seu altar, no seu coração. Aleluia! Jesus está às portas e Ele não pode lhe encontrar nessa situação. Quando a trombeta soar, você precisa estar, aleluia, com seu altar em chamas. Você precisa estar sobre esse altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vivendo uma vida reta que agrade ao Senhor em tudo. Meu querido, minha querida, hoje Deus fala com você mais uma vez. Olhe para o seu altar, peça ao Senhor, aleluia, que reavive este fogo no seu coração, para que você possa ser um sacrifício vivo ao Senhor, diariamente, em todo o tempo. Aleluia! É assim que o Senhor deve nos encontrar quando Ele vier nos buscar. Ele precisa nos encontrar adorando a Ele de verdade, servindo a Ele de verdade. Aleluia! Ele precisa encontrar o nosso altar com o fogo aceso, o fogo da consagração, o fogo da obediência, o fogo do temor e do amor ao Senhor. Medite nessa palavra. Que Deus lhe abençoe. Tua fraqueza
te basta, horas amargas terás, minha graça te basta, ao seres injuriados. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, por mais essa palavra que nos desperta, que nos exorta. Senhor, quantos altares que restam apenas cinzas, mas nesse dia, Senhor, Tu estás falando conosco, Tu estás falando com Teu filho e com a Tua filha, e ele está orando comigo, a Tua filha está orando comigo agora, Senhor. Aleluia, pedindo um reavivamento em sua vida, pedindo que o fogo novamente esteja aceso no seu altar, no seu coração. Ó querido Espírito Santo, ajude o teu filho e a tua filha, que o seu altar, Senhor, esteja novamente em chamas, que ele seja novamente aquele crente do passado, avivado, aleluia, abençoado, cheio do teu Espírito Santo. Ó Deus, não deixa que o nosso altar se reduza a cinza, Senhor. Ajuda-nos a manter esse fogo aceso na Tua presença. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Minha graça te basta, no mundo serás desprezado. Minha graça te basta. Meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Louva a Deus por você que está aí do outro lado, junto comigo, lendo a Santa Palavra de Deus, nos ouvindo aí a cada dia. Que Deus continue lhe abençoando, renovando o seu propósito de lermos toda a Palavra de Deus. Desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor e aguardo você amanhã para lermos o capítulo de número 7 aqui do livro de Levítico. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor.